Nosso pastor João Áquila falou muito bem sobre a família. O plano de Deus, o propósito de Deus, a promessa de Deus é a família, ao qual Ele constituiu para que habitasse sobre a terra. Mas nós vemos muitas famílias, vemos muitas casas, vemos muitas pessoas, muitos esposas fora da presença de Deus. Escute bem isso, o que eu vou falar com você. Há muitas famílias na terra. Há muitas casas na terra. O Senhor falou: vão, multipliquem, povoem a terra. Há muitas casas. Então, o que faz toda a diferença em uma família não é apenas o esposo, não é apenas a esposa. O que faz a diferença de nós sermos uma família, não mais uma, não uma qualquer, mas uma família diferente, o que faz toda a diferença é a presença de Deus. É o manifestar da presença de Deus dentro da família, dentro da casa, dentro do seu aposento. O que faz toda a diferença de uma família, de todas as outras famílias, Deus abençoe, meu filho, de todas as outras famílias, é que a nossa tem a presença de Deus. O que é a presença de Deus? A presença de Deus é sentir, aleluias, mesmo sem ver que alguém está ali presente. A presença significa a influência, a participação. Alguém que nós não vemos, mas nós temos a certeza que está lá. Deus está aqui nessa noite. Eu posso sentir a presença. No início eu senti a presença. No decorrer do culto eu senti a presença. E agora, nesse exato momento, eu estou sentindo Deus presente na casa. Eu estou sentindo Deus nos louvores. Eu estou sentindo Deus neste altar. Eu estou sentindo Deus falar. Eu estou sentindo Deus tocar no meu coração. Eu estou sentindo que a presença de Deus, ela está no nosso meio. Através de um choro, através da palavra dele, através da emoção, através do sentimento, e a palavra de Deus, a presença de Deus, ela se move no nosso meio. A diferença maior de uma família é que nós temos a presença de Deus. Nós iremos falar sobre isso nessa noite. Quero pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Querido, Gênesis 8, 21. A presença de Deus, ela faz toda a diferença. Nada do que nós fazemos, nada do que nós construímos, nada do que nós temos, nada do que nós conquistamos com a força de vontade, nada do que nós desejamos, que nós almejamos, nada do que nós fazemos, se não tiver a presença de Deus, é inútil, é vão, é sem, aleluias, sem nexo, é vaidade. Aleluia. Nós já iremos ler Gênesis 8, mas algo Deus toca no meu coração para falar. Salomão, aleluias, dentro dos homens mais ricos da Bíblia, mais sábio, Salomão, o homem com uma sabedoria imensa, mas nem todo o conhecimento, nem toda a sabedoria, aleluias,
ele vai dizer que todo o conhecimento e toda a sabedoria, ainda que ele obteve todo esse conhecimento, foi vaidade. Ele teve todas as riquezas. Salomão teve todo o dinheiro que um homem poderia ter. E mesmo assim ele falou que isso era vaidade. Salomão, ele teve a força de um jovem. Preste bem atenção, Salomão, ele teve o vigor de um jovem. Mas ele falou que até isso era vaidade. Salomão teve mais de 900 mulheres, ao qual, aleluias, naquela época era permitido. Porém, aleluias, pela decisão de caráter de Salomão, ele, aleluias, obteve mais de 900 mulheres, prazeres da vida. E mesmo diante disso, ele fala que isso é vaidade. Mas tem uma coisa de tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós desejamos, que não é vaidade. E ele escreve bem assim: filho meu, de tudo isso, o que você tem que guardar, de tudo isso que foi escrito, você vai estudar, mas outros livros vão ser escritos. Você vai estudar, mas outras pessoas vão adquirir mais sabedoria que você. Então, de tudo isso que eu vivi, que eu passei, tema a Deus, obedeça a Deus, porque diante de todas as coisas, é isso que a vida se resume, em obedecer e temer a Deus. Gênesis 8, 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo o ser vivente, como eu fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, noite e dia, não cessarão. Aleluias. Queridos, nós estamos diante de um texto, um dos textos que mais me comoveu no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele fala da destruição da humanidade. Ele fala da justiça de Deus. Ele fala, aleluias, da dispensação, aleluias, da consciência do ser humano. No princípio, Deus, ele criou todas as coisas. E pela fé nós cremos que Deus criou o mundo. E todas as coisas foram criadas. Pela fé, a fé que é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos confiando em Deus, confiamos que Deus criou os céus e a terra. Temos a fé que Deus criou o mundo. Temos a fé, aleluias, que, aleluias, Deus, assim como criou e chamou Abraão, aleluias, e deu, aleluias, a ordenança a Abraão, assim também Deus fez, aleluias, com Adão. Assim também Deus fez, aleluias, com Daniel, com Davi. E nós cremos pela fé que tudo isso aconteceu, porque Deus, ele escreve na sua palavra que os céus e a terra foram criados pelas suas mãos. Ok? Então Deus cria o homem, Adão e Eva. E como foi dito aqui, e não vou parafrasear muito dito pelo nosso pastor, Adão e Eva pecam. Adão e Eva erram, influenciado pelo diabo, influenciado pelo inimigo. O projeto de Deus, ele sempre incluiu a família. O projeto de Deus, a promessa, os planos de Deus, ele sempre incluiu pessoas, sempre incluiu em famílias. E diante dessa família que Deus constrói, o diabo agora tenta separar essa família. O diabo tenta agora destruir essa família, colocando o quê? A separação entre Deus, entre a família e Deus, entre Deus e a família.
O diabo não está preocupado, aleluia, em te separar do local em que você está, mas a principal arma do inimigo é te separar da presença de Deus. A principal arma do inimigo é te separar dele. E quando isso aconteceu, e não vou parafrasear muito, nós sabemos, alguns sabem, Adão se esconde, Adão fica com vergonha, Adão coloca a culpa em sua mulher. A confusão é generalizada entre a família. Por quê? Porque o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir, para separar, para desunir, para, aleluias, colocar divisão, intriga. Então isso foi colocado não num plano de Eva, não num plano de Adão, isso foi colocado no projeto de Deus. E Deus, a palavra do Senhor diz que Ele nunca perdeu uma peleja. Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca ficou e nem ficará envergonhado. Deus nunca, aleluia, perdeu a família. E a palavra de Deus vai falar que Deus, Ele, aleluia, na sua infinita graça e bondade, Ele os expulsa do jardim. Ele poderia muito bem ter matado, poderia muito bem ter feito outros, mas Deus, Ele é gentil, Ele é educado. Deus, Ele é permissivo naquilo que Ele faz. Deus, Ele não, aleluia, faz algo sem ter um propósito nisso. Deus, Ele não vai te deixar em um local de trabalho, em uma escola, em um local, sem que você seja permitido de ser tentado, sem que você seja permitido de ser provado, assim como foi cantado aqui hoje. Sonda-me, Senhor, me conhece. Deus, Ele nunca vai te colocar em um local em que você não seja provado, tentado, porque a palavra do Senhor fala que Deus permitiu com que o povo passasse pelo deserto, pelo Egito, porque Deus queria ver o que havia no coração do povo. Deus quer ver o que há no nosso coração. Então as provações, elas sempre existirão. Porém, nós, obedecendo a Deus, resistindo o diabo, ele vai fugir de nós. Ele vai ser repreendido. Por um caminho ele virá, mas por 7 ele fugirá. E Deus constrói o seu projeto, a sua família, os seus planos. E o diabo tenta impedi-lo. Nós vemos isso em Gênesis. Tenta separar. Porém, os planos do diabo, aleluias, por Deus são impedidos e frustrados. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E a palavra de Deus fala que Deus, ele dá uma ordem para Adão e Eva. Olha, meus filhos, a partir de hoje, você vai trabalhar, você vai comer do suor do seu trabalho. A partir de hoje, minha filha, você vai ter dores de parto. Mas vão, multipliquem, expandam, cresçam, povoem a terra é de vocês, esse planeta todo é de vocês. Isso, aleluia, e Deus abençoou ali. E a palavra de Deus fala que agora os filhos deles começam a plantar e a colher aquilo que foi plantado, a maldade, o pecado. Caim mata Abel, um irmão mata o outro. Outra vez, o inimigo sempre querendo matar, desunir. E a palavra de Deus fala que o homem, ele crescia, o homem se multiplicava, o homem povoava a terra. Mas, aleluia, enquanto os homens povoavam a terra, a maldade no coração do homem crescia. A maldade no coração do homem também, aleluia, prevalecia.
Então a terra ficou cheia e povoada. A terra ficou, aleluia, cheia, assim como está essa igreja aqui hoje. Mas aumentando as pessoas, aumentam também as maldades. Aumentando, aleluia, aleluia, o crescimento, aumenta a iniquidade. Aumentam as brigas, as dissensões, as intrigas, as divisões. E a palavra de Deus fala agora que a terra está cheia. Por isso que nem sempre crescimento significa sinônimo de bênção. Nem sempre multiplicação significa bênção. Multiplicação sem a presença de Deus não é bênção. Multiplicação, aleluia, sem a gloriosa presença de Deus, repito, não é bênção. Só é bênção quando a presença de Deus está presente. A presença de Deus é que faz toda a diferença. A terra estava cheia. A terra estava cheia. Milhares de pessoas já tinham povoado a terra. E a Bíblia fala que a corrupção do homem era tão grande que Deus, ele pesa o seu coração de ter criado o ser humano. Já pensou? Deus, ele olhar para mim, para você e meu coração está pesado por ter te criado. Meu coração está pesado por ter criado a raça humana. Meu coração está pesado porque a maldade desse povo chegou até mim. Homens, aleluias, prevaricavam com homens. Mulheres prevaricavam com as mulheres. Esqueceram da palavra de Deus. Esqueceram dos princípios de Deus. Esqueceram dos mandamentos de Deus. E se isso não fosse pouco, rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitaram os ensinamentos de Deus. Rejeitaram aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. Não somente pecaram, não somente prevaricaram, mas rejeitaram a palavra de Deus. E observe bem, todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus morrerão na fé e futuramente morrerão espiritualmente para sempre. Então a palavra de Deus já não fazia sentido na raça humana. A palavra de Deus estava sem efeito, sem a aplicação da palavra. Ou seja, não havia palavra de Deus. O povo não queria saber da palavra de Deus. O povo não queria saber das coisas de Deus. O povo não queria saber de obedecer a Deus. Palavra de Deus, nessa época aqui, eles pisavam na palavra de Deus. Nessa época aqui, eles faziam coisas nojentas diante da palavra de Deus. Nessa época aqui, eles não se importavam com o castigo e o juízo de Deus. A iniquidade estava propagada. A iniquidade é muito pior do que pecado. A iniquidade é nós termos a consciência de que, aleluias, a iniquidade é nós temos a consciência do que nós fazemos é errado, mas porém, aleluias, a palavra de Deus fala que perseveramos no erro, perseveramos no engano. Sabemos que a iniquidade, o sentido da iniquidade é saber que eu estou fazendo algo errado, que Deus vai me castigar por isso, mas eu não estou nem preocupado com o castigo que irei receber. Não estou preocupado com o que Deus irá falar, nem com o que Deus está pensando ao meu respeito. Isso é iniquidade. E a terra estava iníqua. Então Deus agora, ele resolve fazer um plano para destruir a humanidade. O coração de Deus fica tão angustiado que ele fala: eu vou destruir tudo. Vou acabar com tudo, animal, pessoas, vou destruir tudo. Conjecturo eu, e a Bíblia permite isso. Deus olhou para o que hoje é a Ásia Ocidental e não viu ninguém lá com coração humilde. Não viu ninguém lá se humilhando. Deus olhou para o que é hoje a América do Sul, Argentina, Brasil. Deus olhou agora para a América do Sul, aleluia, e não viu ninguém lá se humilhando. Todo mundo lá na iniquidade. Deus olhou para a Europa e não viu ninguém lá se humilhando. Deus olhou, aleluias, para a América do Norte, Estados Unidos,
e não havia ninguém lá com o joelho dobrado. Não havia ninguém, aleluia, no que hoje é América Latina, América do Sul, América do Norte, América Central. Mas de repente, Deus olha para o meio, para o coração do mapa. E Deus vê um homem, uma pessoa com o joelho dobrado. Deus vê um homem justo. Justo não é aquele que não peca. Justo é aquele que é justificado, aleluia, pelo sangue de Jesus, através da sua confissão. Deus viu um homem justo se humilhando. Deus viu um homem justo no meio de todo o planeta. Deus viu Noé, homem justo, que estava chorando pela maldade, gemendo, pedindo Deus a misericórdia por não ser consumido juntamente com aquele povo. Creio eu que Noé passava por uma rua e zombava dele, por ele ter os princípios e manter os princípios bíblicos. Creio eu, imagino, que Noé passava num local e era convidado para estar também prevaricando. Mas Noé escolhia obedecer a Deus. Noé rejeitou as coisas, aleluias, do mundo. Noé preservou a palavra de Deus. Noé preservou a presença de Deus na sua família. Noé preservou aquilo que é mais precioso, a presença. E a palavra de Deus fala que Deus olha para Noé agora, aleluias, e Noé achou graças aos olhos de Deus. Você achou graça aos olhos de Deus. Sua família, aleluias, nessa geração perversa e corrupta, achou graça aos olhos de Deus. E a palavra de Deus fala que, aleluias, Noé agora achando graça aos olhos de Deus, Deus fala: Noé, eu tenho um plano de destruir toda a raça humana. Faça uma arca para você, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E Deus fala com Noé, dá uma ordenança para Noé, e por 3 vezes, no capítulo 6 ao capítulo 9, nós vemos que Noé, a Bíblia fala que, e Noé obedeceu o que Deus mandava. E Noé obedecia a palavra de Deus. E Noé obedecia as ordenanças de Deus. Noé era conhecido aqui por obedecer a palavra de Deus. E quando Deus fala: Noé, faça uma arca entre tu e a tua casa, diante, aleluias, do que tenho visto nesta geração, e coloca os animais. E Noé fez tudo conforme o Senhor havia dito. E a palavra de Deus fala que agora começa a chover durante 7 dias sobre a terra. 7 dias começa a chover sobre a terra. Mas não é aquela chuva que vai acabar com tudo. Não é aquela chuva que vai desatar telhado, que vai quebrar janela. A Bíblia fala que começa a chover degraduadamente. Ou seja, uma chuva que nós achamos normal. Noé, com aquela arca grande, zombadores zombaram dele. Pessoas zombaram da sua fé. Pessoas zombaram daquilo que ele tinha feito. Mas eles não sabiam a comunhão que Noé tinha com Deus. E quando passam esses 7 dias, que Deus abre a comporta dos céus e vem o dilúvio sobre a terra, ao qual Jó fala que Deus tem reservatórios de água preparado, aleluias, para a sua ordenância. Deus agora, ele tira o limite em que havia, aleluias, no oceano,
E Deus agora permite com que a terra seja inundada. A Bíblia fala que quando começa tal chuva, tal dilúvio, no versículo 6, a palavra do Senhor fala e disse assim: e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como o Senhor tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. O Senhor os fechou dentro. Em outras traduções, sabe o que está aqui? Deus entrou com eles dentro da arca e fechou a porta. Deus entrou com eles dentro da arca, se ausentou, aleluias, de toda aquela destruição e fechou. A porta fechada, a presença de Deus na arca. E a palavra de Deus fala que essa família, ela é preservada. Você estando dentro da arca, não faz de você um salvo. Você estando dentro da arca, não faz de você uma pessoa preservadora. Não faz de você uma pessoa que vai, aleluia, ser salva. O que faz você salvo é a presença de Deus dentro da arca. É a presença de Deus dentro da arca, te preservando, te guardando, aleluia, te protegendo, que vai fazer com que você seja salvo. Porque nem todos que estão dentro da arca serão salvos. Então a presença de Deus é que manteve a família de Noé salva. Noé tinha compromisso com Deus. E Deus teve compromisso com Noé. Noé se achegava a Deus em momentos de pecado. E quando Noé precisou, Deus se achegou até Noé. Quanto ele mais precisava, não foi a arca, foi a presença de Deus dentro da arca. Então a palavra de Deus fala que prevaleceu as águas e subiu até cobrir todos os montes da terra. E a palavra de Deus fala que agora a arca ultrapassa o monte Ararat. As águas prevaleceram. As águas prevaleceram. A palavra de Deus prevaleceu sobre os zombadores que zombavam de Noé. A palavra de Deus prevaleceu sobre as pessoas que caluniaram Noé. A palavra de Deus prevaleceu sobre a sua vida nesses tempos em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus vai prevalecer sobre a tua vida. Os planos do inimigo, os planos do diabo contra a minha e a sua vida, o que ele vai encontrar, o que o inimigo vai encontrar vai ser a palavra de Deus prevalecendo diante da tempestade, diante, aleluia, das tribulações, diante, aleluia, do mar bravio. E a palavra de Deus fala que agora, aleluia, aleluia, naquele momento de caos, Deus lembra-se de Noé. Passaram os dias e Deus agora lembra de Noé. E Deus, versículo 1, faz cessar o vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, e cerraram-se as fontes. O único capaz de fazer, em meio à tormenta, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, um vento aquietar as águas, o único
que é capaz de fazer isso é aquele, aleluia, que os discípulos disseram: quem é esse que aquieta ventos e tempestades? Quem é esse que até o vento ao mar lhe obedecem? Quem é esse que até as ondas faz cessar? Quem é esse que diante, aleluia, dos problemas, ele aquieta, aleluia, o nosso coração, ele faz cessar, aleluia, as tempestades, e ele ainda nos preserva, nos tranquiliza, nos guarda. Quem é esse? É o Senhor. Só Ele tem o poder de fazer isso. E a Bíblia fala que agora Noé, ele lança um corvo e viu que as águas não tinham se secado. Depois Noé lança uma pomba, e a pomba traz sobre o seu bico uma folha de oliveira. Sabe o que significa a oliveira? Sabe o que significa, o que é extraído da oliveira? Sabe o que é retirado do fruto da oliveira, que representa? Sabe, quando as águas cobriram a terra, o que Deus estava conjecturando na sua palavra? A água com seu espírito para lavar. Isso é dito que Deus batizou a terra. E quando nós vemos a folha da oliveira, ela representa o Espírito de Deus. O óleo da oliveira representa a presença de Deus. Aonde a presença de Deus não estava mais presente, Noé teve a confirmação de que agora a presença de Deus está presente. A presença de Deus, ela volta, aleluias, a pairar pela terra. Me prova isso. Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia o templo. Então eu vi com os meus olhos querubins, serafins, que com duas asas cobriam os pés, com duas asas cobriam o rosto de reverência a Deus, com duas asas voavam e declaravam uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Noé estava cheio da glória de Deus. Noé foi um modelo vivo que Deus usou de exemplo para não destruir novamente a terra. Por causa de Noé, Deus falou: Noé, faço uma aliança contigo, que por causa de ti não destruirei mais a raça humana, nem você e nem nenhum animal com água. Com Noé, nós aprendemos que Deus fez um concerto com Noé de não destruir, mas com Jesus nós vemos um exemplo perfeito, aleluia, de resgatar, de restaurar, de não te perder e de salvar aquele que estava longe. Com Noé nós vemos uma aliança, um concerto de que Deus não destruiria mais a raça humana. Mas nós vemos com Jesus o concerto, a aliança
de que Deus, Ele não somente agora não iria destruir, mas iria preservar, resgatar, restaurar e salvar aquele que estava perdido. A presença de Deus que preservou Noé. A presença de Deus é que vai preservar a sua casa. Se hoje nós estamos na presença de Deus, é por causa, se hoje a sua família se encontra na presença de Deus e o Senhor não permitiu que o inimigo a destruísse, não a roubasse por outras pessoas, não permitiu que o seu relacionamento fosse literalmente destruído, foi porque a presença de Deus manteve o seu relacionamento. A presença de Deus, ela mantém as famílias. O projeto do inimigo é destruir, mas o projeto, o plano de Deus é restaurar o que havia se perdido. E Deus, Ele vai restaurar. Deus, Ele continua restaurando, queira o inimigo ou não, queira as pessoas ou não. Deus, Ele vai continuar cumprindo o seu plano. Deus, Ele vai continuar cumprindo o seu propósito. Deus, Ele vai continuar, aleluia, restaurando, resgatando. Deus, Ele vai continuar unindo. Deus, Ele vai continuar, aleluias, atraindo para a sua presença. Deus, Ele vai continuar, você querendo ou não. Deus, Ele vai continuar fazendo a sua obra no meio do seu povo. Deus, Ele vai continuar preservando. Deus, Ele vai continuar cuidando da sua esposa, do seu esposo, da sua igreja. O que seria a igreja sem o cabeça que é Cristo? O que seria a igreja sem a presença de Cristo? O que seria a sua casa, minha casa, sem Deus no centro? Tenta não orar, tenta não lembrar de Deus, tenta, aleluias, não fazer aquilo que agrada a Deus. Tenta uma semana, aleluias, tenta só uma semana achar que é você que mantém o seu relacionamento. Tenta uma semana achar que é você que mantém a sua vida espiritual. Tenta colocar força no seu braço. Tenta colocar sua força na sua capacitação. Tenta. Querido, não tente ao Senhor o teu Deus. Não fala que o seu braço manteve a sua família. Não fala que o seu perdão manteve o seu casamento. Não fala, aleluia, que se você não fosse atrás, hoje vocês não estariam juntos. Não fala, aleluia, porque Deus é que fez, aleluia, todas as coisas. É Deus que restaurou, é Deus que mudou. Se não mudou ainda, é porque você está tentando fazer do seu jeito. Porque quando Deus faz do jeito dele, não há ninguém que impeça. Não há plano, não há arma, não há, querido, inteligência maligna, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Ficaremos guardados na sombra do Altíssimo. Ficaremos guardados na presença de Deus. Deus nos preservará. Deus preservará a sua esposa. Sabe aquela esposa que você acha que ela é tribulada demais? Sabe o seu esposo, aquele que você acha que é tribulado demais? Sabe? Troca as suas palavras. Porque
A maldição está na língua. Dela provém coisas boas e coisas más. Sabe aquela esposa que você pensa, mas não diz que é tudo nada? Ora. E depois, mude as suas atitudes. Mude o seu comportamento. Mude, aleluia, o seu testemunho. Mude o seu caráter. Família, ela será preservada com a presença de Deus. E por aqui, aleluia, a palavra do Senhor fala em Lucas 17, que como nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, estavam em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e fechou a porta, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e Deus não se agradou. Porque Hebreus fala que aqueles que voltam para trás, o Senhor fala, deles não me lembrarei, deles não me agradarei. E qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer um que quiser perder a sua vida, encontrá-la-á em Cristo. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé para dar, aleluia, o princípio do encerramento. Aleluia. Família, querido, não é um propósito somente teu. Não seja egoísta a pensar que família é um plano somente teu. Família é um projeto de Deus. Família é uma promessa de Deus. Seu marido, sua esposa, foi constituído por Deus. A igreja de Cristo foi constituído por Deus. Nós somos um só povo, uma só nação, uma só família. E sabe quem é o cabeça dessa igreja? Sabe quem é o cabeça desse povo? Nós somos os membros, mas cabeça um só. Sabe quem é? Sabe quem é a cabeça? Aleluia. Cristo é a cabeça da sua igreja. Amém? Então fique com essa palavra, querido. O corpo, a família, sem a presença, não é nada. A sua família sem a presença de Deus, não é nada. A minha família sem a presença de Deus, é pó. E nós, se reunir, sem preservar, sem louvar, sem sentir como sentimos hoje a presença de Deus, mas vale, querido, fecharmos a porta do nosso quarto e falarmos com Deus em secreto. Porque Deus, ele não aceita teatro. Deus, ele não aceita teatro. Deus, ele aceita o que foi cantado hoje. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Amém?